Sardenberg, pois é, o depoimento do empreiteiro ao TSE complica ainda mais a situação de Eliseu Padilha e torna a permanência dele no governo praticamente insustentável. Essa avaliação é feita pela oposição e até mesmo, Sardenberg, por aliados de Michel Temer. Marcelo Odebrecht disse que se encontrou com o presidente antes das eleições de 2014, mas negou que tenha tratado de doações para campanhas do PMDB. O valor de R$10 milhões já estaria acertado previamente e, segundo o empresário, as negociações foram feitas com Eliseu Padilha e o dinheiro pode ter sido repassado via Caixa 2. Parte desse dinheiro, R$6 milhões, teria sido destinado para Paulo Scaff, candidato do PMDB ao governo de São Paulo em 2014. E na versão da Odebrecht, o pagamento foi autorizado por Padilha. Desde a semana passada, o ministro da Casa Civil vem sendo bombardeado por informações comprometedoras. O ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, afirmou em delação premiada que parte do pagamento da empreiteira ao PMDB teria sido entregue no escritório de José Yunes, um dos melhores amigos de Michel Temer. E Yunes diz que serviu apenas de mula involuntária de Padilha, atendendo a um pedido dele de receber um pacote em seu escritório. Em meio a esse turbilhão, Padilha passou por uma cirurgia para retirar a próstata e ainda não tem uma previsão de alta. A expectativa inicial era que ele voltasse na segunda-feira às suas atividades como ministro, porém agora já se admite que essa licença médica seja ampliada para que Temer tenha tempo aí de avaliar esse cenário político. O senador Agripino Maia do DEM, partido da base aliada de Temer, diz que é preciso que Padilha tenha tempo para se defender, mas admite que ele ficou fragilizado. O episódio envolvendo o nome do ministro Padilha cria, evidentemente, que uma dificuldade na condução política por parte dele, mas não por parte do governo. Então, esteja quem estiver na função, essa missão de fazer as reformas trabalhistas e previdenciárias vai ter que acontecer. As informações, Sardenberg, também comprometem Michel Temer e dão força ao processo no TSE, que pode caçar a chapa Dilma Temer. Por isso, apesar de minimizar as informações de Marcelo Odebrecht, a defesa do presidente já tem uma estratégia bem definida. Vai tentar adiar o máximo possível o desfecho do processo. Para isso, vai pedir novas oitivas de testemunhas, também a produção de provas e contraprovas. Ontem, após o depoimento de Marcelo, o advogado de Temer afirmou que a possibilidade de ouvir novas testemunhas sempre existe. Em nota, a defesa alega que ainda é cedo para tomar um posicionamento sobre essa estratégia de defesa. O fato, Sardenberg, é que Michel Temer quer ganhar tempo e, para isso, conta com duas cartas na manga. A primeira, o mandato do ministro Herman Benjamin, que é o relator do processo no TSE, termina em outubro. E a entrada de um novo relator, portanto, vai exigir tempo para que ele ganhe ali familiaridade com o caso, o que também deve atrasar o andamento desse processo. Além disso, outra carta, outras duas substituições devem ser feitas no TSE. Em abril, termina o mandato do ministro Henrique Neves da Silva e em maio, de Luciana Lócio. Por isso, a defesa quer arrastar o máximo possível esse processo. Antes, a defesa de Temer tinha pressa, agora, com as informações da Odebrecht, a defesa quer arrastar, protelar o máximo possível o desfecho desse caso, Sardenberg. Agora tem duas estratégias aí do Temer, né? Uma é essa de adiar o processo, né? E a outra é de tentar separar a chapa, né? Dizer que o dinheiro da campanha era para Dilma e não para ele, né? Para o vice-presidente. Quer dizer, separar as campanhas, né? Dizer que a campanha do presidente era uma e a campanha do vice-presidente era outra, né? E nesse sentido, o depoimento do Marcelo Odebrecht ajuda, né? Porque ele falou que era o dinheiro do PT, que a Dilma sabia que quem negociou foi o Guido Mantega e tal. Então, nesse caso, até ajuda essa linha de defesa, né? Agora, por outro lado, eu não gostaria de correr risco, né? Pois é, Sardenberg, e o outro fato também é o seguinte, né? Quando esse processo, precisa dizer, né, Rodrigo, foi aberto pelo PSDB. Né? Hoje um grande aliado do partido. Foi aberto pelo PSDB, quando o Dilma estava no governo. Então o objetivo do processo era caçar a Dilma, né? Quando foi aberto. A Dilma estava eleita, tinha sido eleita, diplomada, assumiu. E aí o PSDB entrou com o processo a partir das informações da Lava Jato, dizendo, olha, surgiram informações novas e tal. E aí abriu o processo
para caçar a chapa, caçar a presidente Dilma, né? Agora, na medida em que a Dilma já foi caçada, o processo perdeu interesse, né, para os dois autores, né? Pois é, agora sobrou aí para o Michel Temer, já que ele pode ser cassado. Agora, só uma informação, Sannenberg, interessante essa colocação, porque aliados de Temer defendem exatamente essa separação da chapa e há um precedente já no TSE, houve um julgamento ali aqui do governador, ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, em que ele acabou ficando inelegível por conta ali de improbidades na administração, mas o vice, Tadeu Filipelli, não ficou. Então, os aliados de Temer, inclusive, falam que já existe esse precedente aí, e de repente separar a chapa, né? E aí a responsabilização cairia sobre Dilma, que já sofreu impeachment, separando aí de Michel Temer o vice na chapa, que acabou ficando com a presidência. É um precedente que os aliados de Temer também se apegam lá no TSE, Sannenberg. E o depoimento do Marcelo Odebrecht ajuda nessa tese, né? Ele deixa ali claro que os 150 milhões da campanha foram negociados com o PT e com o Guido Mantega, né? Então, bom, mas enfim, a coisa está rolando ainda. Obrigado, Rodrigo.